Gente, assim como a doação de sangue, a doação de órgãos também é um ato de amor ao próximo. E para que todo esse processo ocorra da forma segura, existem sérios e vários protocolos que devem ser seguidos. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, a Catiúcia Freitas. Catiúcia, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite aí para falar mais uma vez de um assunto extremamente importante. E salva vidas. Com certeza. Aí tem as pessoas que falam assim, mas quais são os protocolos para garantir a segurança de tudo isso? O processo de doação ele é muito complexo, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas demora depois que a família concorda com a doação, e demora justamente por conta das etapas de segurança. Existe a etapa de segurança prévia, né, ao protocolo. Quando está acontecendo esse diagnóstico de morte cefálica, existe uma fiscalização rigorosa para se confirmar que todas as etapas foram seguidas conforme a legislação. A avaliação dos exames desses doadores para saber se ele pode ou não ser doador, porque nem todos vão poder ser doador. E depois que a família consente, ainda existe uma bateria de exames que são realizadas, né? No caso, as sorologias, né? HIV, HTLV, sífilis, Chagas, todos esses exames são feitos aqui em Goiás pela rede Hemocentro, né? O Hemocentro coordenador realiza para a gente todos esses exames. Agora, a morte encefálica, no caso quando ela acontece, as maiores doações acontecem aí, não é isso, Catiúcia? Isso, órgãos só se doa após a morte encefálica. Sim. Tecidos na coração parado. Aí as pessoas têm aquela dúvida, né? A pessoa teve morte encefálica, mas o coração continua batendo. Ela fala, então ele não morreu. Como é que a gente pode explicar isso para tirar essa dúvida? A morte encefálica ela é a morte propriamente dita. O corpo continua funcionando, o coração continua batendo por suporte artificial. Ou seja, se você fosse um médico for lá e desligar o respirador, essa pessoa está morta. Então, mantenha o respirador, mantenha as medicações para o coração continuar bombeando e fazendo com que os órgãos estejam viáveis para uma possível doação. E qual é a diferença, por exemplo, da morte encefálica para o coma? O coma, ele é uma situação onde é reversível. A pessoa, ela tem algum tipo de reflexo. A morte encefálica ocorre a perda completa e irreversível dos reflexos do tronco encefálico. Então, no caso, eu sempre cito o exemplo lá do Schumacher e do Augusto Liberato, né, do Gugu, porque o Schumacher passou por esse período de coma. A gente não sabe a situação atual dele, mas ele passou por um período de coma onde ele foi levado para casa. Então, o Gugu não caiu da laje, bateu a cabeça e teve morte encefálica. Então, foi comprovado, seguiu os rigorosos exames. Então, a pessoa com morte encefálica, ela não respira, ela não tem nenhum tipo de reflexo e isso tudo é comprovado por exames. 2 exames clínicos feitos por médicos capacitados, além do exame complementar que comprova, né, que não tem fluxo sanguíneo, que não tem atividade cerebral, né, e o teste de apneia, que é retirar esse paciente do respirador, deixar ele por 10 minutos e fazer uns exames de gasometria para ver como que está a PCO2. Então, assim, é muito complexo, é muito rigoroso. Muito seguro, muito seguro. Né? E a central garante isso porque a gente faz a nossa... Às vezes as pessoas pensam que a central de transplantes está só em busca de doação de órgãos. Não, a gente está em busca de um processo seguro. A família tem direito de falar sim, ela tem direito de falar não também para doação. Mas ela tem mais ainda o direito do diagnóstico de morte cefálica, que a gente acompanha em todo esse processo. Se a pessoa com morte encefálica, a família falou, não, vamos fazer a doação, quantos órgãos podem ser retirados e podem atender quantas pessoas? A gente costuma dizer que 1 salva 8, porque a pessoa pode doar o coração, pode doar o pulmão, até pode ser para 2 receptores, né? Pode doar o fígado, o pâncreas, os rins vão para 2 receptores, as córneas vão para 2 receptores e além também ainda tem a possibilidade da doação de intestino e outros tecidos, né? Que aqui em Goiás não tem, mas existe a possibilidade de pele, de ossos, né? Válvulas cardíacas. E como é que nós estamos hoje em número de doação? Na verdade, a gente teve até setembro 78 doações, estávamos com a média de 8 doações. Esse mês que está um pouco preocupante, né, porque houve uma queda. Hoje está acontecendo a primeira doação do mês, mas a gente ainda tem esperança que até o final do mês esse número possa aumentar. Lógico que a gente ainda tem que lembrar do nosso grande desafio, que é a recusa das famílias, né? As famílias ainda negam muito, não culpando as famílias de maneira nenhuma. Existe muita desinformação por trás desse processo da doação e isso faz com que as pessoas, muitas vezes, neguem a doação. Tá certo. Catiúcia, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Tá certo. Estamos à disposição.